Uma voz misteriosa e alegre está contando regressivamente enquanto um jovem corre através de uma viga rotativa. Ele está cortado e machucado, deixando um rastro de sangue atrás dele enquanto luta para alcançar a linha de chegada. Ele salta para a plataforma final. Ele cai no chão quando uma lâmina de serra giratória emerge da parede, evitando a decapitação. Ele se levanta e corre em direção ao fim desta competição pesadelo. O homem salta pelo ar, com o braço estendido em direção ao botão. O locutor grita um segundo antes do homem bater no botão final. As luzes apagam e a voz do locutor se altera subitamente. Perde sua qualidade de palhaço e assume um tom muito mais sinistro. Parece que não há vencedores dessa vez. Agora é hora do seu castigo. Oi, eu sou o Dr. Bob e este é o SCP-024, também conhecido como o Show de Jogos da Morte. O SCP-024 é um palco de som abandonado, estrutura similar a um hangar geralmente usada para a produção de cinema e televisão. Este palco de som específico foi abandonado por vários anos, embora não se saiba neste momento se as propriedades anômalas que demonstram se manifestaram antes ou depois do seu abandono. Um grupo de adolescentes que invadiu ilegalmente o complexo descobriu pela primeira vez a localização anômala onde está o palco de som. Apenas uma das adolescentes que entrou no palco de som retornou, e o relatório que ela fez à polícia local detalhando sua experiência foi mais do que suficiente para alertar a Fundação a segurar, conter, proteger de que algo estava errado. A Fundação começou a mobilizar agentes e, após assegurar o local, diversos grupos foram enviados ao SCP-024 para entender melhor o que ocorria lá. Desses grupos, agora sabemos que, ao entrar no SCP-024, os visitantes são recebidos por um locutor que até agora não foi visto, ou de outra forma identificado. O locutor se comunica com os visitantes por meio de um sistema de intercomunicação e também ouvirá e responderá aos visitantes. O locutor se refere àqueles que entram no SCP-024 como concorrentes e informa que eles participarão de um programa de jogos com a oportunidade de ganhar prêmios fabulosos. Os concorrentes são avisados, no entanto, que o jogo será extremamente perigoso e que apenas os vencedores poderão sair. Neste ponto, os concorrentes são apresentados com a escolha de participar ou não. Quem recusa os termos oferecidos é imediatamente expulso do SCP-024 com a reentrada bloqueada por uma barreira invisível. Aqueles que escolhem ficar são então levados mais para dentro do palco, onde participarão do jogo real. A estética específica e a composição do jogo mudam com cada novo grupo de concorrentes, mas a essência sempre permanece a mesma: um longo e elaborado percurso de obstáculos que deve ser navegado. As regras variam. Alguns jogos permitem um só vencedor, outros incentivam a formação de equipes. Os obstáculos podem ir de desafios simples e seguros a testes que ameaçam a vida. À medida que os concorrentes enfrentam o percurso de obstáculos, o locutor interage com eles, fornecendo atualizações sobre os adversários, orientações para avançar, ajustes de regras em tempo real e até mesmo dialogando diretamente. Conforme o jogo progride, os obstáculos se tornam mais letais e difíceis de ultrapassar. Isso levou ao acontecimento não tão raro de não haver vencedores, com todo o grupo de concorrentes tendo sido mortos ou incapacitados de outra forma pelos diversos desafios. Nestas instâncias, o locutor expressará sua decepção por não haver um vencedor, e o SCP-024 parece desligar, ficando escuro até que outro grupo de concorrentes entre. Antes de começar o jogo, os concorrentes são informados sobre uma série de regras, como não agredir os outros concorrentes e não contornar obstáculos deliberadamente. No caso de uma regra ser quebrada, o locutor chamará o concorrente infrator, e eles são removidos à força do jogo pelos guardiões do estúdio, que atuam como os executores físicos das regras do SCP-024. Os guardiões do estúdio podem aparecer e desaparecer de repente de qualquer lugar dentro do SCP-024. A aparência exata deles varia com base no tema do percurso de obstáculos, mas eles sempre mantêm uma aparência humanoide, exibem força sobre-humana e usam uma máscara ou capacete que esconde completamente o rosto. Curiosamente, os vencedores do jogo relataram que, durante o jogo, os guardiões do estúdio surgiam como figuras enormes e escuras que devoravam os competidores infratores e sumiam.
Se uma ou mais pessoas completarem o percurso de obstáculos e obedecerem às regras estabelecidas pelo anunciante, elas são declaradas vencedoras e recebem um grande prêmio. Os prêmios incluíram dinheiro, eletrônicos, carros, colecionáveis e até férias totalmente pagas para uma variedade de cidades e países. O tipo de prêmio concedido parece ser completamente aleatório, e a análise dos prêmios coletados mostrou que todos são genuínos, sem características incomuns ou propriedades anômalas. Quem não completa o percurso de obstáculos é anunciado como perdedor, e as luzes do SCP-024 são desligadas. Os vencedores se encontrarão fora do palco de som com seu prêmio, enquanto os perdedores nunca mais são vistos ou ouvidos. Todas as tentativas de rastrear o destino dos perdedores falharam. O sistema global de posicionamento perdeu o sinal logo após o fim do jogo, sem saber se foram destruídos ou levados para um local que bloqueou o sinal. Talvez o mais estranho do SCP-024 seja o que ocorre após o término do show de jogos. Fora do palco de som há uma caixa de correio, e após a conclusão de um jogo, seja um vencedor coroado ou não, uma fita de sistema doméstico de vídeo ou disco digital versátil contendo uma gravação do jogo inteiro aparecerá. Apesar dos vencedores afirmarem que não viram câmera enquanto estavam do lado de dentro. Ainda mais bizarro é a plateia do estúdio que pode ser vista na gravação assistindo ao jogo e torcendo pelos competidores. Assim como as câmeras, os vencedores contaram que só estavam presentes os outros competidores dentro do SCP-024. O locutor continua um mistério. Durante um grupo de teste que consistia apenas de um pesquisador da Fundação que conversava com o locutor, ficou claro que ele é tanto consciente quanto ciente dos eventos que ocorrem no mundo exterior. Como o pesquisador era o único competidor presente, o locutor não iniciou o jogo, e em vez disso, entrou em uma conversa com o pesquisador. A maioria dos tópicos estava centrada na cultura pop, e é hipotetizado que os meios do SCP-024 de aprender sobre o mundo exterior, talvez através de fontes de televisão, embora tentativas de testar essa teoria cortando linhas e removendo antenas parabólicas do telhado do palco, não tenham mostrado ter um impacto no que o locutor sabe. Quando ficou claro que o pesquisador da Fundação seria o único competidor naquele momento, o locutor pediu educadamente que eles saíssem e recomendou que retornassem com competidores adicionais em uma data posterior. A natureza do SCP-024 impede sua remoção para um local seguro, sendo classificado como Euclides. Decidiu-se que ocultar a localização do SCP-024 é a melhor forma de garantir sua segurança. 5 palcos idênticos foram construídos ao redor, com um perímetro de segurança mantido constantemente. Os membros da equipe de segurança não sabem qual é o verdadeiro SCP-024, e para prevenir entradas acidentais, a entrada foi selada com portas reforçadas à prova de explosão. Agora, somente o pessoal da classe D pode entrar no SCP-024 para participar da competição, enquanto os pesquisadores da Fundação observam à distância. Tentativas de acesso ao SCP-024 pelo pessoal da Fundação sem aprovação de um pesquisador nível 4 resultará em apreensão imediata e autorização para a terminação do infrator. Se o confinamento do SCP-024 for violado ou sua verdadeira natureza comprometida, o complexo inteiro deve ser instantaneamente destruído pelas cargas de demolição especializadas dispostas na área de contenção. Agora vá e assista a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob e certifique-se de se inscrever enquanto mergulhamos cada vez mais nos arquivos classificados da Fundação Assegurar, Conter, Proteger